Teremos agora a última atividade deste seminário, com o painel Compromissos Constitucionais da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional 80. Para tanto, convidamos para este painel, como mediador, Dr. Antônio Mafezoli, presidente da ANADEP. Doutora Patrícia Kertemann, defensora pública do Rio Grande do Sul e ex-presidente da ANADEP. Também o doutor Stefano Pedroso, defensor público do Distrito Federal e presidente da ANADEP. Vice-presidente, perdão. Senhoras e senhores, com a palavra, o doutor Mafezoli. Boa tarde a todas e todos, novamente. Eu só consigo falar nessa mesa aqui da satisfação de estar ladeado pela Patrícia e pelo Stefano, duas grandes referências. Eram, no começo, quando eu comecei a frequentar a ANADEP como diretor de articulação social, depois vice-presidente, diretor legislativo, era uma referência para mim. Depois que vocês geriram a ANADEP por 2 anos, então, aí viraram ídolos e sempre importantes na história da Defensoria, no passado, no presente e com certeza no futuro. Então, como presidente hoje, né, representando as 6.000 defensoras e defensores públicos, em público agradeço toda a dedicação de vocês e conclamo a continuarem juntos, né, como estão hoje, mas também nas lutas vindouras aí, com a experiência de todos. Passo de imediato, então, a palavra para a Patrícia. Não, Stefano? Mudou. Boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço o convite da ANADEP, em nome do Antônio aqui, a todos da diretoria, quando me convidaram, ao Evelyn aqui da escola também. E eu não sei nem porque que me convidaram no primeiro momento, né? Tantas autoridades aqui importantes para falar e palestras importantes, mas quando no painel era eu e a Patrícia, a gente foi e pensou, Patrícia, você vai falar um pouco então da evolução da parte jurídica, eu vou contar um pouco as histórias aqui da nossa luta lá na ANADEP, como diretor também primeiro, e depois no segundo mandato como vice-presidente da ANADEP. Primeiro agradecer aqui ao Antônio e também contar uma historinha, que na verdade o Antônio era para ter sido presidente na época que a Patrícia foi presidente, né? O candidato verdadeiro que estava surgindo das reuniões de diretoria, como está acontecendo agora, o candidato natural naquela época era o Antônio. Você vê a minha perspicácia. Perspicácia, era o Antônio. E um dia eu recebo um convite lá para conversar com o Antônio e com o André, era a proposta de eu assumir a presidência da ANADEP naquele momento, né? E eu deixei claro que falei, se aparecer um outro candidato, né, nesse momento, eu não tenho interesse não. E eles pensaram que talvez ia ser... Estava só brincando e tal, aquela história ali. E um dia o André me liga, eu estava até no carro, ele todo feliz lá, pô, a Patrícia ligou, ela quer ser presidente e tal, então vai dar certo, você vai como presidente, ela como vice. Eu falei, não, olha, o que a gente combinou? Se aparecer algum interessado, vamos fazer o contrário, ela vai como presidente e eu como vice, e foi assim que essa chapa formou e as coisas foram acontecendo. Mas eu vou contar aqui um pouco da história nossa aqui, da minha vivência, desde a Emenda Constitucional 45, na verdade, quando eu entrei na Defensoria em 2004, na Defensoria do DF, pouco depois aprovaram a Emenda Constitucional 45. Na Emenda Constitucional 45 eu não participei ativamente ali, então só acompanhei as aprovações, convocavam a gente para ir lá no Congresso e tal. Só que a Defensoria era um grão de areia no meio daquela reforma do Judiciário. Então a gente não era o protagonista daquele momento. A gente estava tentando ali inserir a autonomia nossa no meio da reforma do Judiciário. E no dia da aprovação no Senado lá, os que estavam ali negociando aprovaram a emenda, mas deixaram de fora daquele primeiro momento da autonomia a Defensoria Pública do DF, que eu sou defensor, e a Defensoria Pública da União. Se eu tivesse no lugar dos negociadores, talvez eu teria feito aceitado a mesma proposta, porque a gente deu um passo naquele momento. Mas se dependesse dos defensores do DF, naquele momento, dos defensores da União, não teriam aprovado nada, porque ficaram de fora, né? Então, para a Defensoria do DF, foi um impacto muito grande ficar de fora da Emenda Constitucional 45, porque as defensorias estaduais tinham aquela autonomia e a gente aqui no DF não tinha. Mas o que foi o acordo naquele momento da Emenda 45? Que a PEC paralela, que era a PEC que não contemplava aqueles artigos que foram aprovados naquele momento, continuaria tramitando, voltaria para a Câmara, e nessa PEC paralela, que era a PEC 358 de 2005,
constava ali a autonomia da Defensoria da União e a autonomia da Defensoria do DF, dentro de um monte de coisas ali também. E essa PEC 358 começou a tramitar, e a gente começou a acompanhar mais de perto, porque via as defensorias estaduais avançando e a Defensoria do DF ficando para trás. Então a gente começou a acompanhar aquilo. Em 2006, eu já era presidente aqui da Associação dos Defensores do DF, então comecei a acompanhar mais de perto dentro do Congresso Nacional. Mas nesse meio tempo, apareceu uma proposta de emenda constitucional, que é importante pautar, que é a PEC 487 de 2005. Essa PEC surgiu dentro do gabinete do deputado Roberto Freire. Dentro do gabinete tinha um defensor público da União, na época ele não era defensor ainda, tinha passado, só sido aprovado no concurso. Ele escreveu um texto bonito, né, sobre a defensoria, mas era um texto muito longo. O que ele fez? Ele pegou tudo que tinha de Ministério Público na Constituição, e onde era Ministério Público ele pôs defensoria. Só mudava o nome, então foi um texto gigantesco, pegando tudo que era defensoria, para o Ministério Público, defensoria, se vocês pegaram o texto. E essa PEC começou a tramitar rapidamente. As defensorias compraram a ideia, as defensorias dos estados, o CONDEG, a ANADEP, compraram a ideia e começamos a acompanhar de perto essa aprovação. E a PEC foi andando rápido, foi aprovando até chegar no plenário. Quando essa PEC chegou no plenário, foram vários dias para pautar, chegou um dia conseguimos pautar ela no plenário. E defensores do Brasil inteiro aqui mobilizados, e a chance de aprovação era muito grande. Só que nesse dia teve dois fatos importantes que aconteceram lá. O colega Pedro falou que apareceu uma emenda substitutiva, então aqui ele tem que colocar até no estudo dele, que foi pior ainda, apareceu uma PEC que foi a pensada, a PEC 487, a PEC 144, sem passar em nenhuma comissão especial, nem na CCJ, foi pensada direto no plenário na PEC 487, que era uma proposta do Executivo. Essa PEC 144 já contemplava a autonomia da Defensoria do DF, mas não contemplava quase nada da 487, mas tinha alguns avanços. Tinha prerrogativa de foro e tinha a legitimidade para a DI. Mas basicamente era só isso, a legitimidade para a DI, a prerrogativa de foro e a autonomia da Defensoria do DF. E na hora que estava para ser aprovado, chegou essa PEC, que era a proposta do governo alternativa. E começamos a negociar no plenário, igual foi da 132. E a gente está lá no plenário, negociando e conversando, um cafezinho. Eu até lembro que no dia era um jogo do Brasil, o jogo do Brasil da eliminatória. Não esqueça desse jogo, porque o Brasil ganhou de 5-0, mas tem um drible do Robinho, os deputados só conversando sobre aquele jogo, tava a gente falando do texto, os deputados preocupados com o jogo do Brasil, e a gente conversando. E na hora que a gente estava fechando um acordo para aprovação, tem um discurso que é histórico, acho que pode até pegar nos anais lá da Câmara, do deputado Aleluia, que fala que a gente queria transformar num novo Ministério Público e tal, e esse discurso, quando estava para ser aprovado esse discurso, os deputados pararam para pensar realmente, né, vamos criar um novo Ministério Público, um novo monstrengo aqui na Constituição. Mais a atuação do Flávio Dino também, que hoje é governador do Maranhão, então a atuação dos dois, um no plenário e outro nos bastidores, inviabilizou a aprovação naquele momento, então foi um banho de água fria. Estava para ser aprovada, tiraram de pauta, e isso aí, para a gente aqui do DEF, foi um choque muito grande. O que a gente da associação decidiu, então, a partir daquele momento, que não foi aprovado? Criar uma PEC só nossa. É importante eu falar isso para vocês entenderem como que a gente chegou depois na emenda 80, por que a gente chegou na ideia da emenda 80, de um texto diferente, com um enfoque diferente. A gente fechou dentro da Defensoria do DEF, dentro da associação, a ideia de fazer uma PEC simples, que é a emenda constitucional 69, um texto simples, sem nenhum tipo de penduricalho no texto, só falando que a Defensoria do DF teria autonomia também, que era uma coisa óbvia e lógica decorrente da própria emenda 45. A partir disso, começamos esse trabalho lá no Congresso da Defensoria do DF sozinha. O apoio da ANADEP era o apoio que ela apoiava, mas não tinha aquele apoio de estar lá com a gente, porque o interesse era o interesse único e exclusivo da Defensoria Pública do DF. A dificuldade nossa era mobilizar todos os deputados, que a gente só tem 8 deputados federais e 3 senadores. Chegar um deputado, explicar a situação da Defensoria do DF, que era um centro de assistência judiciária e tal, e aprovar. Então foi isso, foram 3 anos dentro do Congresso. Mas a partir desse trabalho que a gente conseguiu aprovar essa emenda no Congresso, a ANADEP viu que o trabalho, que tinha dado certo aquele trabalho, foi aí que apareceu o convite do André e do Antônio, falou, não, você já tem experiência, vocês estão muito tempo lá dentro trabalhando, vamos trabalhar um texto, fazer uma emenda diferente aqui, que a gente precisa concretizar a autonomia nossa. Foi aí que surgiu o texto da emenda 80. Então, só um detalhe interessante aqui, quando a gente, a emenda, a PEC 007, que foi a emenda 69, começou no Senado. Por quê? Para a gente era mais fácil começar pelo Senado. A gente tinha 3 senadores, era um número equânime com os outros estados, então para a gente era muito mais fácil começar a trabalhar no Senado que na Câmara, que era aquele mar de deputados, a gente só tinha 8 deputados. Então a estratégia nossa foi começar.
O momento marcante dessa aprovação aqui foi quando, no dia da CCJ. O Senado, diferentemente da Câmara, só tem aprovação na CCJ e depois vai direto para o plenário. Na Câmara tem uma comissão especial ainda. Então, no dia da CCJ é uma votação importante. Aprovando a CCJ já vai direto para o plenário. No dia da aprovação na CCJ, chega uma comitiva de defensores da União, querendo emendar a nossa PEC. A gente sabia, se fosse emendada a PEC, naquele momento, ia inviabilizar de novo a nossa PEC. Então, a gente teve uma conversa com eles bolsonariana, lá no corredor do Senado. Eles entenderam bem nossos argumentos e decidiram, daquele momento ali em diante, não mexer mais na nossa PEC. Entenderam? E fizeram a PEC deles separada, igual a nossa, que depois virou a 74. Ou seja, eles copiaram a nossa estratégia, foram pelo caminho deles, sem atrapalhar o nosso, e conseguiram depois converter o deles também. Mas teve esse momento importante dessa aprovação. Aí o André, quando chamou, a gente estava discutindo o texto, a ANADEP já discutia esse texto lá dentro, ele e o Antônio especificamente, recebi um e-mail conjunto dos dois, o texto da emenda 80 para a gente dar uma olhada, começou como PEC das comarcas, como você bem disse, que os antigos lembram da PEC das comarcas, depois a gente mudou o nome de Defensoria para Todos. Dentro a gente não pegou, mas nos deputados lá a gente pegou, mas dentro dos defensores todo mundo lembra como PEC das comarcas ainda. E o texto era esse, a ideia era um texto simples também, um texto que focava não a nossa autonomia, tanto é que a iniciativa de lei teve uma discussão grande se colocaria desde o começo ou não, a gente optou por não colocar, ficou para a gente uma estratégia para a gente incluir isso depois, porque alguns estados já tinham essa iniciativa de lei, a gente tinha medo de colocar isso e poder prejudicar os estados que já tinham, mas tinha vários estados que estavam lutando por isso e não tinham, então a gente não colocou no primeiro momento a iniciativa de lei. Foi um texto com enfoque não era a defensoria, mas sim o atendimento da população e levar defensor para todos. Então o enfoque não era, claro que lá tinha a nossa autonomia, a gente estava pensando em fazer outras, o artigo 93, o artigo 96, mas o enfoque mesmo era o atendimento, levar a defensoria para todas as comarcas, por aí o nome da comarca, aproveitando esse estudo do IPEA de 28%. Então a PEC foi apresentada no 12 de março de 2013, já no finalzinho do mandato, a gente já tinha fechado a chapa, no finalzinho do mandato do André e do Antônio. Tem a foto da gente protocolando, na verdade eu tirei a foto, vocês protocolando lá, né? A Patrícia já com vocês protocolando, eu tirando a foto lá, a gente protocolando. Então a PEC começou a tramitar no dia 12 de março de 2013, que é a PEC 247 de 2013. Por que começou pela Câmara? Essa foi outra discussão também. Eu já conversei com o Antônio, com o André, a ideia, eu defendia que começasse pelo Senado, que a estratégia deu certo, mas eles entenderam que começar pela Câmara, que a gente ia conseguir mobilizar mais o país, ia mobilizar os defensores, e já tinham 3 apoiadores também. A gente optou por pegar deputados de diversas correntes ideológicas lá dentro, com forças políticas lá dentro. Então, o Mauro Benevides, o André Moura, e na época o deputado do Rio de Janeiro, que é o Alessandro Molon, que na época era do PT. Então, foi 3 partidos importantes e de diversas correntes para mostrar que o Congresso inteiro estava apoiando essa proposta. Por isso que sempre a gente conseguia aprovar sempre com essa unanimidade. E eles conseguiram me convencer e começamos pela Câmara, até porque o texto já estava praticamente pronto, assinado, negociado com os deputados, a gente ficaria uma situação chata de mudar. E no final mostrou que foi correta essa estratégia de a gente começar pela Câmara, apesar das dificuldades maiores. A CCJ, você vê, a gente começou em março. Em abril de 2013, um mês depois, a gente já conseguiu aprovar na CCJ. Então, assim, essa PEC foi andando rapidamente, foi a mobilização nacional. A gente começou já em 2013, um mês depois de aprovar essa PEC na CCJ. Não, a iniciativa de lei não foi na CCJ, porque a CCJ não pode emendar, né? Na Câmara é diferente do Senado. No Senado a gente emenda na CCJ. Na Câmara a gente só analisa a constitucionalidade da lei na CCJ. Foi isso que foi aprovado. E a gente foi para a comissão especial. A comissão especial a gente já começou o trabalho já na escolha dos deputados. A gente tentou já com as lideranças, que é um trabalho importante, já começar com as lideranças para indicar os deputados corretos para a comissão especial. Porque se indicar deputado que não é aliado com nossos pensamentos na comissão especial já dificulta isso. E escolhemos a dedo o relator da comissão especial, que foi um deputado que nos ajudou muito, foi a Mauri Teixeira, e lá que foi que a gente conseguiu incluir a iniciativa de lei. Até então, antes da iniciativa de lei, o CONDEG não apoiava abertamente. Não era contra, mas entendia que a PEC não resolveria o problema da defensoria, que era uma PEC propositiva, em 8 anos e tal, mas não era uma coisa que resolveria. Então, a gente não tinha um apoio aberto e explícito do CONDEG até esse momento. Uma negociação importante, mas até a dificuldade maior de incluir a iniciativa de lei não foi nem com os deputados, foi com a gente convencer a assessoria dos deputados. Então, um detalhe importante na tramitação. As negociações são feitas primeiro com toda a assessoria dos deputados, que são assessores que estão lá há anos. Se brincar, tem assessor desde a época da Constituinte, lá das lideranças.
a colega que está aqui de Minas pode falar, se brincar tem assessor até hoje que a gente negocia com esses assessores. Então a parte técnica de negociação é com esses assessores. O mais difícil nessa parte foi conseguir convencer os assessores que era importante a gente colocar a iniciativa de lei. Porque a nossa autonomia sem iniciativa de lei é uma autonomia capenga. A gente conseguiu convencer eles, e senão a gente não conseguia. Como é que a gente conseguiria defensores em 8 anos se o defensor geral não pode mandar um projeto criando cargo? A gente falou isso. Então, a gente está fazendo uma PEC que não vai ser efetivada nunca. Então, a gente conseguiu convencer. A gente tentou, na verdade, a gente queria a iniciativa de lei, era o foco principal, que foi acertado na ANADEP, com a diretoria. A gente tentou incluir todo o 93, mas no fundo a gente colocou isso para negociar e poder chegar na iniciativa de lei, foi o que a gente conseguiu. Então a iniciativa de lei foi colocada aqui. A única coisa que foi alterada no texto, efetivamente, como o Pedro falou, foi isso. Mas foi uma situação muito importante. Foi uma estratégia nossa que a gente desde o começo pensou e foi muito importante essa alteração. Então a única parte que alterou do texto, efetivamente, foi aqui na comissão especial e já foi aprovada aqui, já foram 5 meses. Ó. Foi em abril. Depois, no mês 9, é que a gente aprovou. Então, foi 5 meses de trabalho para fechar, só para conseguir colocar essa alteraçãozinha. Foram 5 meses de negociação na comissão especial para a gente colocar a iniciativa de lei. E depois começou o trabalho para ir em plenário. Aí a gente conseguiu colocar essa PEC, tentou no final do ano pautar, naquela correria de final de ano, não conseguimos. E conseguimos pautar no plenário em fevereiro de 2014. Então, a PEC, em menos de um ano, a gente já conseguiu pautar na Câmara. Foi aprovado em primeiro turno da Câmara em fevereiro de 2014, e o segundo turno foi um mês depois. São esses meses mais tensos é esse mês, né? Que a gente aprova o primeiro turno e fica naquela... todo dia na Câmara, todo dia. Os defensores foram fundamentais dos estados, os presidentes das associações, aí o Condeste também já estava apoiando a gente, reunião com liderança sempre. Então foi um mês para a gente conseguir pautar o segundo turno. A gente, toda pauta que tinha, a gente não sabia. Todo dia entra na ordem do dia, aprova na prova. E a galera vinha para cá do Brasil inteiro. Aí aquela desânimo, não aprovou e tal. Mas foi um mês, a gente conseguiu aprovar na Câmara, então, 12/3, praticamente foi um ano. 12/3, por coincidência, eu não tinha percebido, exatamente um ano. 12/3 de 2013 foi proposta, 12/3 de 2014 foi aprovado o segundo turno. Agora que eu pensei, foi exatamente um ano para aprovar na Câmara o segundo turno. E a PEC foi para o Senado. Foi para o Senado, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, chegou na Comissão de Constituição e Justiça dia 13/3 de 2014. Um mês depois. E o senador Romero Jucá, que foi o relator, ele avocou para ele. Na verdade, a gente tinha pensado em outro relator, mas ele avocou. Não sei porquê, o pessoal do lado de Roraima também é muito ativo, mas não sei se foi algum pedido de lá, mas ele avocou. Sempre questão de defensoria, ele avocou. Mas no final acabou sendo muito bom ele ter avocado. Na prática, né, não foi um pedido nosso expresso, ele avocou e acabou sendo muito importante para ele. A gente conseguiu aprovar na CCJ rapidamente. E aqui da CCJ, que foi aprovado no dia 16/4, um mês só de CCJ a gente aprovou. Mas para aprovar isso depois no plenário do Senado foram mais 1 mês e 4 dias. Esse foi 1 mês e 4 dias mais difícil das nossas vidas, porque a gente não tinha certeza de nada com o Renan Calheiros se a gente conseguia aprovar isso. Todo dia lá, todo dia, a gente saía do gabinete sem saber nada. Ele não falava nada nos despachos com a gente. Nem que sim, nem que não, que estava analisando, que ia ver. E o Romero Jucá sempre com a gente não sabia. Tanto que no dia que foi aprovado exatamente, que foi no dia 20/5, que a gente conseguiu aprovar nas dois turnos no mesmo dia, até isso a gente conseguiu. A gente saiu da reunião com ele de manhã, os defensores que estavam lá, não sei se tem alguém que estava aqui no dia, a gente saiu de lá com a certeza que não seria aprovado. A gente saiu de lá com a certeza que não seria aprovado. Voltem para casa. Ele falou assim, pode voltar para casa, não precisa ficar aqui que não vai ser aprovado hoje. A gente falou, não vamos voltar para casa não. Já está aqui, está o Brasil inteiro aqui, não vamos voltar para casa não. E a gente não voltou para casa. E assim, eu não sei o que é que aconteceu, efetivamente, daquele horário. Sei que assim, o Romero Jucá em cima, o senador Jean Agelo, que ajudou a gente muito lá. Romero Jucá em cima, sei que começou a sessão da tarde, ele falou, vou colocar na ordem do dia e vou. E foi assim, foi unanimidade, 61 presentes, foi unânime. E logo depois ele já colocou o segundo turno, ele quebrou o interstício também, que é uma coisa rara, que ele não quebra. Na Câmara a gente não conseguiu quebrar, quebrou e aprovou. Nesse mesmo dia também, o segundo turno. E depois foi quase um mês para promulgar, né? Foi quase um mês para promulgar. Todo mundo ansioso para aprovar. Falei, a gente já aprovou. Quase um mês, não, foi mais de um mês, né, para promulgar. E essa ansiedade também da promulgação, falei, já tá, então, tem gente que acha que ele tinha arrependido, né, que ele foi pressionado depois pelo governo, fala só que já era tarde, né, na hora que ele descobriu que já tinha aprovado nos 2 turnos. Então foi esse dia também da promulgação, foi um dia bem emocionante, todo mundo do Brasil aqui. E assim, eu quero, né, um breve fala que eu quero deixar claro para vocês, assim, que como é que a gente conseguiu isso em tão pouco tempo, em um ano e pouco, aprovar isso?
o segredo, todo mundo fica perguntando o segredo para a gente, e o que a gente conseguiu. Na verdade, o segredo, eu aprendi, tem uma socióloga, uma pensadora, Vera Araújo, lá de Pernambuco, ela falou que tudo na vida a gente precisa de 3 coisas para conseguir. Paixão. A paixão aqui, primeira coisa, eram 2 defensores das iniciais. Eu brinquei com a Patrícia antes que é impossível um defensor trabalhar nas iniciais atendendo o público e não ser apaixonado pela defensoria. Então, por coincidência, ela e eu somos das iniciais, então a paixão a gente já tem. Capacidade, também não adianta ter paixão se não tiver capacidade. A capacidade eu adquiri nesse tempo que eu fui presidente da Associação dos Defensores, do diretor da ANADEP, aprendi muito com o Antônio, com o André, com todos que ali passaram, com essa história de 30 anos dos colegas lá, tudo isso a gente acompanhou, então isso a gente aprendeu muito. E a união, a unidade. Então, se a defensoria não tivesse unida nesse propósito, a gente não teria conseguido. Então, foi fundamental. A gente conseguiu unir toda a categoria, unimos todos os defensores, aí, tanto o CONDED quanto a ANADEP, a capacidade dessa diretoria, de todo mundo que estava por trás, e a paixão. Então, é isso que eu falo para vocês. Tudo na vida, aqui não é só para a defensoria, não, tudo na vida. São 3 coisas que a gente vai conseguir: a paixão, a capacidade e a união. Então, se a gente estiver apaixonado por aquilo que a gente faz, tiver a capacidade e estiver unidos, é isso que eu peço para vocês da próxima diretoria, que está aí, dessa diretoria, paixão. Se preparem para isso, que vão assumir, se preparem, tem que estar preparado e consigam unir. Se todo mundo estiver unido nesse objetivo, a gente vai conseguir. E foi assim que a gente conseguiu. Eu agradeço esse convite de poder aqui contar um pouquinho dessa história para vocês. Obrigado. Passo a palavra direto para a Patrícia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu programei toda uma fala e antes de começar a fazer os meus agradecimentos e alguns registros iniciais, eu quero dizer que durante a fala da Mônica, eu identificava muitos e muitos e muitos dos trechos do que eu tinha trazido. Depois, durante a fala do Pedro, agora durante a fala do Stefano. Mas essa fala do Stefano foi muito provocativa e eu estou com muito mais vontade de botar pimenta nesse negócio aí do que realmente trazer o que eu me programei para falar. Então, assim, vou fazer um bem bolado aqui, a gente vai conversando. Eu acho que é importante também que, se quem quiser participar, quem quiser falar, a gente está encerrando já o nosso seminário e estamos todos em casa. Acho importante que todos participem, porque foi um momento riquíssimo e foi um ano e pouco, mas foi o ano e pouco mais sofrido das nossas vidas. Nós tivemos uma dificuldade tremenda nessa aprovação e muito dessa aprovação se deu graças justamente a essa tranquilidade do Stefano, essa quase, entre aspas, no melhor dos sentidos, frieza, que consegue relatar tempos de absoluto desespero e ranger de dentes, assim, em um ano, em um mês. O Stefano é brilhante, todos conhecem ele, todos sabem o quanto ele é genial, assim, um estrategista espetacular, o melhor que eu conheço, sob o ponto de vista legislativo, sem dúvida nenhuma. E a gente precisa reconhecer também que nós pegamos esse bonde já andando a partir do trabalho do Antônio e do André, que já vinha muito amadurecido para a gente. Isso foi gestado na gestão de vocês, gestado na gestão é ótimo, mas enfim. E eu brinco sempre com o André, eu acho que esse reconhecimento é sempre necessário. Nós continuamos um trabalho muito exitoso, muito bem pensado, muito maduro de vocês. E foi isso que facilitou muito o nosso trabalho, assim, não foi alguma coisa impensada, impulsiva, muito antes, pelo contrário. Então, vocês nos entregaram uma bola muito redonda e continuaram nos respaldando durante todo esse tempo. Porque um trabalho dessa magnitude, com todo esse êxito, ninguém faz sozinho, nenhuma gestão faz sozinha, né? Sozinho. E isso que o Stefano trouxe a respeito de união é absolutamente fundamental. Eu acho que a gente teve a sorte de termos um grupo muito coeso, um grupo muito unido, que respeitava absolutamente as deliberações assembleares, que tinha um senso de responsabilidade institucional, como alguma coisa que sempre foi muito maior do que quaisquer vaidades pessoais, quaisquer interesses pessoais. Foi um grupo que trabalhou incansavelmente. Aí a colega de Minas falando ali, que participou da criação da Constituição Federal, da inclusão da Defensoria na Constituição de 88. E eu lembrava de Minas lotando avião para trazer para Brasília na emenda constitucional 80. Então, esse trabalho coletivo, coeso, unido, sem disputa, eu tenho a mais absoluta certeza que foi a base
de todo esse progresso gigantesco que nos permitiu aprovar uma emenda constitucional que reposicionou a Defensoria Pública no cenário em tão pouco tempo, mesmo o governo sendo contra. E aí agora começa a pimenta. Mas antes disso, então, para falar de união, para falar de coletivo, para falar de ausência de interesses pessoais, eu quero fazer uma homenagem muito especial à minha querida irmã Marta Zanck, que representa muito isso. A Marta não tinha sequer cargo na ANADEP e se mudou para Brasília junto com a gente. O Stephanie ainda brincava, chama as loiras, chama as loiras. A Marta era, na época, mais loira, né, Marta? Mas muito obrigada de coração. A Marta representa o trabalho destes anônimos, entre aspas, que não foram anônimos, né, porque era uma luta de todos os defensores e defensoras, mas sem cargo nenhum, né? A Marta não tinha nenhum cargo e veio para... a pimenta. A Marta pulou uma cerca no Senado uma vez, literalmente, é que nós somos gaúchas, né? Mas é uma cerquinha de vidro, assim, e aí nos expulsavam e a gente voltava, nos expulsavam e a gente voltava. E numa dessas a Marta saiu, eu consegui voltar e eles se distraíram e eu chamei a Marta, né? Vem agora, vem, vai dar. E ajudei ela a pegar com a mão, e a Marta usa saltos gigantescos, e quem tiver dúvidas, olha o salto que ela está hoje. E ela, no que ela vai pular a cerca, ela caiu literalmente deitada do outro lado, no meio do plenário do Senado Federal. Essas são as pequenas pimentas, assim, enfim. Mas antes de entrar nesses detalhes mais passionais, digamos assim, né? E eu acho que a gente também, Stephanie e eu, a gente sempre brinca, né? Que nós não nos conhecíamos. E, na verdade, quando surgiu o meu nome, nem fui eu que quis, viu? Não liguei para ninguém dizendo que eu queria ser presidente. Mas foi... Não, mas foi numa... Então, vamos contar a história. Nós estávamos todos jantando, né, Antônio, no restaurante japonês, e aí começou uma conversa de quem seria o presidente, surgindo nomes e todo mundo, enfim, sem muitos detalhes, mas assim. E aí eu brinco com o Antônio, porque todos os nomes que estavam surgindo eram nomes de homens. E aí eu me lembro que eu fiz uma brincadeira. O que vocês acham? O que você acha? O que vocês acham? E aí eu fiz uma brincadeira. Eu acho que vocês são muito machistas, porque eu não ouço nenhum nome de mulher sendo cogitado aqui. Já direto, brincando, né? E dali que surgiu, daí que os colegas começaram a falar, mas é verdade, pode ser tu. Eu digo, não, mas não é. Não. E eu, de fato, realmente não tinha pensado nisso, mas quando surgiu e quando os colegas começaram a falar, e o Antônio foi... e eu sou muito grata a isso, porque o Antônio me deu, a partir desse voto de confiança, a oportunidade de viver os 2 mais intensos anos da minha vida, sob o ponto de vista associativo e profissional, e eu olho para trás e vejo tudo que a gente conseguiu fazer nesse período. E isso é muito objetivo, né? Para além da emenda, a gente conseguiu mudar o CPC, nós saímos de tudo junto, né? De 4 menções para 56, com uma sessão própria. Todo mundo e os colegas brincam conosco dizendo que nós tínhamos era a gestão da sessão própria, que para nós nada servia se não tivesse sessão própria da Defensoria Pública, né? E de fato nós fizemos isso, e enfim, a criação da escola, que aqui está a grande mentora, sonhadora, a pessoa que pensou nessa escola da Defensoria Pública, que já vinha falando há um tempo e que criou a ENADEP, né, a Adriana. Hoje a gente está só jogando confete. Não, tô confete. E aqui eu já aproveito, então, dentro desses agradecimentos também para fazer o registro, que a Adriana, então, uma jovem defensora pública de 15 anos de idade, também participou da criação da Defensoria Pública. Uma liderança muito jovem do Rio Grande do Sul, com 20 e poucos anos, que vinha também para Brasília com todo o sacrifício, colocando dinheiro do próprio bolso, para lutar pela criação da Defensoria Pública, né, Adriana? Então, fica aqui o meu registro também de gratidão, que eu acho que um dos grandes problemas atuais do Brasil é a falta de memória, né? Então, em todos os sentidos, eu acho que uma instituição que não tem memória é uma instituição perdida no tempo, e ela vai se repetir seus erros, e não é isso que a gente quer. A gente não pode, a gente não tem tempo, nenhum tipo de capacidade agora. E agora, durante a minha fala, eu vou falar sobre as nossas preocupações, né, Mônica, que agora no corredor a gente conversava sobre isso, preocupações para o futuro. Então, Adriana, muito obrigada por toda essa colaboração que tu vem dando para a Defensoria Pública, desde a criação da instituição lá no texto constitucional, a ENADEP, e todas essas lutas que tu vem desenvolvendo durante toda a tua vida, mesmo depois de aposentada. Muito obrigada e parabéns. Todas as lutas têm sido muito exitosas, né? Eu também anotei aqui que ia fazer um agradecimento para o Antônio, já acabei fazendo, mas eu quero registrar também que o Antônio é um dos grandes responsáveis pela criação da Defensoria Pública de São Paulo, né? O grupo de vocês, né, Mônica, dizia, também jovens lideranças que atuaram intensamente para criar essa defensoria, que é uma referência nacional
a importância desse trabalho coletivo, em grupo, as conquistas que a gente tem obtido a partir dessas lutas são fundamentais, são absolutamente importantes. Bom, quero agradecer também a Maiara, né, pelo convite, pela estrutura, por tomar as rédeas daquelas situações todas. Muito obrigada, Maiara. O Stefano, que eu tinha feito a anotação, mas já fiz e eternamente vou fazer. Nós não nos conhecíamos, né, Stefano? E deu muito certo, nós trabalhamos muito bem juntos. Talvez por essa mistura assim, de uma racionalidade germânica, quase, que eu também gosto de dizer que tenho, mas, na verdade, tenho muito mais passionalidade do que essa racionalidade. E funcionou muito bem. E quero encerrar esses agradecimentos, então, falando da nossa memória e fazendo esse resgate. E quero fazer um registro agora para o futuro da Defensoria Pública. Assim como o Stefano, eu quero deixar absolutamente registrada a minha preocupação com o futuro da Defensoria Pública e com o futuro da ANADEP também. E eu fico absolutamente feliz de saber que está se legitimando, já se legitimou como presidente, futura presidente da ANADEP, a nossa querida colega Thaís Oliveira, da Defensoria Pública do Paraná. E por que eu digo isso, que eu estou absolutamente feliz com essa escolha e com essa composição? Porque é uma chapa absolutamente democrática, que vem sendo construída de longa data e baseada na legitimidade, no trabalho dos colegas. E eu quero fazer um registro de quando a Thaísa chegou na ANADEP, lá no longínquo ano de 2013, né? E eu fiquei absolutamente impactada por dois predicados que Thaís apresentava desde sempre. A juventude, que isso é uma questão de tempo, né? Ninguém pode ostentar isso como um predicado eterno, mas a potência de atuação. A Thaísa, mesmo muito jovem, vinha com uma história de criação da Defensoria Pública do Paraná, com uma atuação associativa muito intensa, muito dura, muito forte, cheia de experiência, para além de uma experiência de vida pessoal muito intensa também e muito madura. Então, eu quero dizer, Thaísa, que associando essas homenagens, digamos assim, ao passado, aos colegas que fizeram tanto pela Defensoria Pública, eu quero te dizer que eu tenho total confiança no teu trabalho e que nesses duros tempos que teremos pela frente, eu vou me sentir absolutamente tranquila e segura de te ter como a nossa presidente da Associação Nacional. Muito obrigada pela generosidade de colocar o teu nome à disposição e de construir tão democraticamente um grupo que eu tenho certeza que vai ser tão bom, ou quem sabe até melhor do que esse nosso grupo lá de 2013, 2015. Né? Mas, enfim, futuro, né? Quais são os nossos compromissos constitucionais a partir da Emenda Constitucional 80? Para além de tudo isso que o Stefano falou e da questão da iniciativa de lei, para nós sempre teve muita relevância também o próprio texto, né, o caput do artigo 134, que já existia, e isso também foi uma estratégia, né, proposital, no sentido de que nós dizíamos muito, não, mas isso já existe, isso já vigora, isso já a 132 já previu, e aqui fazendo um outro parênteses também de questão de presidência que eu ia falar e me passou. Quando a 132 entrou em vigor, ela foi absolutamente impactante na minha atuação no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu atuava numa comarca muito pequena, divisa com o Uruguai, e a 132 fez a diferença na minha atuação. Porque enquanto eu fazia 40 laudas de justificativa para uma atuação coletiva, depois da 132, isso não foi mais necessário. Foi efetivamente um divisor de águas na Defensoria Pública. E quando surgiu a possibilidade de ser presidente, eu me senti quase como uma dívida de gratidão, de tentar transformar aquilo que fez tanta diferença na minha vida, e não na minha vida, o que faz diferença na vida de um defensor público é o que impacta a vida do usuário do serviço. Mas que fez tanta diferença colocar isso num texto constitucional, ajudar a reposicionamento da Defensoria Pública, colaborar com esse reposicionamento da Defensoria Pública no texto constitucional. E isso me seduziu absurdamente. Porque eu sabia que isso ia fazer diferença na vida dos usuários dos nossos serviços. Aí a minha fala aqui é muito mais assim no sentido de trazer essas certezas que a gente já tinha, essas coisas que já vigoravam, como o Pedro também trouxe bem, e eu me lembro muito do que o Foucault fala com relação ao papel da filosofia, né? Que é tornar visível o que já é visível. Muito mais do que trazer soluções e respostas. Eu acho que a gente precisa, nesse momento histórico tão conturbado, problematizar. A gente precisa pensar de forma crítica qual é a função da Defensoria Pública a partir dessa Emenda Constitucional 80, porque, embora o texto já existisse, é muito diferente quando se constitucionaliza alguma coisa. Ela trouxe vetores poderosos, muito potentes e cogentes na atuação diária de cada defensora e cada defensor público do país.
e que vão precisar ser muito manejados nesse momento de crise que nós estamos vivendo no nosso país. Porque não é uma prerrogativa também, lamentavelmente, do Brasil, né? Nós vivemos um momento de transição entre o que se costumou chamar de modernidade, onde as utopias fundantes já foram ultrapassadas, e esse momento em que nós estamos vivendo, que se chama de, alguns autores de pós-modernidade, de modernidade líquida, onde nós não temos nenhuma ainda delimitada de forma fixa utopia fundante que possa servir de norte para esse novo momento. E nós vivemos, a nossa geração, nosso compromisso geracional é justamente esse, de estabelecer quais as utopias fundantes para esses novos momentos sociológicos, históricos que nós vamos viver, e como nós vamos fazer isso, assegurando que a Defensoria Pública continue existindo. E eu aqui não estou sendo em absoluta exagerada, né, Mônica? A gente tem muito receio disso. Quando a gente fala em retrocesso de direitos, a gente está falando também na possibilidade muito concreta de que a própria Defensoria Pública seja afetada com esse espírito de época, né, com esse Zeitgeist de retrocesso absolutamente fascista, onde as pessoas sequer sentem vergonha de se colocar expressamente a respeito de determinadas ideias que há pouco tempo atrás ninguém teria coragem de expor. E qual o nosso papel diante desse cenário, diante dessa construção e com esse instrumental legislativo tão potente que a emenda constitucional nos trouxe, nesse contexto sociológico de crise mundial, de crise local, de baixa densidade democrática, de que forma nós vamos colocar como defensores e defensoras públicas para garantir não só que não haja retrocesso nos direitos dos usuários dos nossos serviços, mas que também não haja retrocesso na própria Defensoria Pública, na própria instituição. O Pedro trouxe bem a questão das cláusulas abertas, né? E aí o Pedro lembra, tem uma memória muito melhor do que a minha de todos os autores que trazem isso. O Zé Augusto Garcia, que eu brinco com ele, que ele nem tem idade, mas a gente brinca que ele é o pai de todos nós, né? Porque ele começou com uma produção muito intensa a respeito de defensoria pública, que nem é o que eu penso fazer aqui. A ideia não é tratar sobre direito institucional positivo, né? É uma conversa muito mais política, que é o meu lugar de fala. Eu, lamentavelmente, ainda não consegui ser acadêmica, talvez um dia venha a ser, tomara que possa ser, mas a partir desse lugar de fala político e analisar essas cláusulas abertas que possibilitaram a criação da Defensoria Pública, mas não só a criação, né, Pedro? O desenvolvimento, essa linha do tempo absolutamente inovadora e criativa que vem sendo desenvolvida até agora. E eu penso que nós chegamos agora, nessa fase, nesse momento histórico, muito exitosos. Nós saímos de uma Defensoria Pública que foi criada muito para atuar em substituição aos dativos, né? Essa assistência judiciária e não jurídica, essa Defensoria Pública muito menor, que atuava como advogado de pobre. Isso é gigante, isso é enorme, e é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem também, mas que se transformou, que soube acompanhar esse processo sociológico de alteração política, que se iniciou lá no rompimento com o regime militar, porque sim, foi golpe, né, com o regime militar, com essas novas ondas democráticas que possibilitaram a criação da Constituição Federal de 1988, mas que trazem para nós desafios tremendos, porque as gerações anteriores souberam nos conduzir até aqui, souberam inovar, souberam começar a atuar de forma coletiva, que era alguma coisa absolutamente impensável, né, Adriana? Quando se criou a Defensoria Pública, eu me lembro quando eu entrei na Defensoria Pública e a gente falava muito incipientemente de tutela coletiva, as pessoas achavam estranho, não, mas a Defensoria é o advogado do pobre que fica ali no fórum e tal. E não só isso, né, atuações absolutamente inovadoras e que reposicionaram, de fato, a Defensoria e que possibilitaram, né, Stefano, que a gente aprovasse a Emenda 80. Porque os deputados e senadores que votavam favoravelmente faziam porque lembravam das suas defensorias públicas, lembravam da sua base eleitoral e do que faziam seus defensores e defensoras públicas lá na sua base eleitoral. Isso viabilizou o nosso trabalho de uma maneira absolutamente exitosa, incrível, porque... E muito mais do que o convencimento teórico, né, eles entenderam que era importante para os seus eleitores, né, Stefano, muito mais até do que... Não, vamos conversando juntos, né? E aí, enfim, essas cláusulas abertas permitiram que nós fôssemos crescendo até estarmos absolutamente legitimados para esse novo salto qualitativo que foi a própria Emenda Constitucional 80. E essa Emenda Constitucional 80 constitucionalizou expressões absolutamente potentes, né? E quem gosta de psicanálise sabe a importância das palavras, né? E aí ela traz aqui expressão, instrumento do regime democrático, que
O Pedro é o nosso papa no assunto e super recomendo também o livro dele, porque ele é realmente maravilhoso e é o que trata muito bem disso, junto com o trabalho da Patrícia Magdan e da Glauci, que a ANADEP publicou, né, no relatório sobre vulnerabilidades. Tem uma parte muito interessante a respeito dessa expressão instrumento do regime democrático. Promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. E aí a gente começa falando, e aqui peço de novo licença ao Pedro, para falar sobre expressão e instrumento do regime democrático e acrescentar nos conceitos e nas explicações que o Pedro trouxe, justamente a fala da Glaucia e da Patrícia, que diz que a expressão instrumento do regime democrático também significa dar voz aos usuários dos nossos serviços, às pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, quase como uma atuação, quase como uma democracia direta, no sentido de trazer as demandas, as pautas dessas pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade para as estruturas de poder. Quando a gente fala em defensoria, a gente fala o tempo todo em sujeito e fala o tempo todo em poder. E aí eu vejo muito essa atuação da Defensoria Pública como essa instituição que tem a função de trazer esse sujeito multivulnerável para esses cenários de poder, de trazer a voz desse sujeito multivulnerável, desse coletivo multivulnerável, para essas esferas de poder onde ele não tem, normalmente, não seja a Defensoria Pública, onde ele não tem nenhum tipo de influência, de interseção, sequer ele é ouvido, ele é um sujeito invisibilizado. Acho que é o grande primeiro papel da Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático. E, sobretudo, em um país onde a densidade democrática reduz ano a ano, e de forma absolutamente assustadora. Quando nós alteramos a Constituição Federal, né, Stefano, nós não imaginávamos que hoje nós estaríamos aqui discutindo possibilidade de uma nova constituinte num momento de crise assustadora, quer dizer, não sabemos onde vamos, o que vai acontecer com a própria Defensoria Pública, né? E hoje a Thaisa dizia do pavor de como justificar a nossa instituição numa nova constituinte, do risco de retrocesso e dessa preocupação muito intensa com o que poderá vir a acontecer com a instituição, e aí, de forma muito otimista, a gente também colocava, mas nós temos o povo, nós somos a instituição de confiança, e nós podemos e devemos manejar essa necessidade do povo, porque não é a defensoria pela defensoria, não é e não pode ser uma instituição que se justifica por si mesma. Muito antes, pelo contrário, a defensoria existe e se justifica justamente porque tem, nessa linha do tempo de 30 anos, que nós hoje estamos comemorando aqui, se legitimado justamente como instituição de confiança. São pesquisas repetitivas e encomendadas por entidades que, em tese, jamais gostariam que nós constássemos como a instituição da confiança de quem quer que seja. E a Defensoria tem colocado, tem utilizado esse lugar com muita maestria, justamente pelo contato com a população. Mas como é que a gente pode fazer, na prática, para atuar como expressão e instrumento do regime democrático? Em primeiro lugar, como esse anteparo, né? Como esse muro, digamos assim, com relação aos retrocessos que podem vir a acontecer com relação aos direitos dos usuários dos nossos serviços. Mas também como um conceito que eu gosto muito, assim, e aqui eu peço licença para quem tem formação psicanalítica, eu gosto da matéria, mas tem um conceito em psicanálise que eu gosto muito chamado continência, que é a capacidade de se receber conteúdos absolutamente desorganizados, disfuncionais, sem uma fala conexa, de receber isso e devolver esses conteúdos absolutamente desorganizados de forma organizada, potente, capaz de transformar esses conteúdos em execução de alguma coisa que são exatamente as demandas dessas pessoas. E quem mais pode fazer isso senão a própria Defensoria Pública? Nós é que temos contato direto com a população. E aí eu vou pular uma coisa que eu programei de falar lá no final, mas nós atendemos 88% da população brasileira. Mesmo nós, com uma baixa capilarização da Defensoria, nós estamos em 40% das comarcas. Isso já é gigante, porque na época da nossa emenda nós não estávamos em 40% das comarcas, 28% das comarcas. Mesmo com essa baixa capilaridade, nós conseguimos fazer atendimento efetivo. Nós fizemos mais de 14 milhões de atendimentos, né, Antônio? São os dados da ANADEP. Quem tem esses dados no Brasil?
E quem tem esse potente instrumental legislativo que nós temos no Brasil, a não ser a Defensoria Pública? E aqui eu trouxe, para fazer uma análise conjunta com essa ideia de expressão instrumento do regime democrático, os objetivos da Defensoria Pública. Quem é expressão instrumento do regime democrático e tem como objetivo institucional a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. E quem é que atende 14 milhões, quem é que presta 14 milhões de atendimentos? Eu fico absolutamente impactada até hoje com o tamanho dessa instituição. Nós somos capazes de romper com aquele modelo eurocêntrico que a Mônica trazia muito bem, né, Mônica, de acesso à justiça, e aquela brincadeira que se faz a jabuticaba brasileira, mas jabuticaba é deliciosa, a nossa Defensoria Pública, porque é uma solução do sul do planeta para o sul do planeta, pensada nas nossas necessidades, pensada no que nós podemos fazer como instituições, e não é aquelas realidades importadas, europeias, do norte, do planeta, que nem sempre são possíveis de serem manejadas com eficiência no nosso país. E isso também, para além dessa questão do potente instrumental legislativo, ele nos exige também que a gente possa transitar em todas as esferas de poder e que a gente possa entender que a nossa função não é a de peticionadores fordistas. Que esse tipo de função eu odeio. Eu odeio. Acho que, assim, peticionadores, sim, somos. Que é tão desejada. E a gente fazia uma brincadeira antes de um colega que fez, só fazendo parênteses, assim, um inventário de um patrimônio de 1,5 milhão e tal. E por que ele fez? Claro, porque é super valorizado, ele está em estágio probatório, ele precisa dizer que ele fez 53 inventários numa semana, porque isso é valorizado ainda institucionalmente, lamentavelmente. A gente precisa romper com esses paradigmas. A Emenda Constitucional 80 rompeu com uma série de paradigmas constitucionais. Agora a gente está falando em Constituição Federal. E com o rompimento desses paradigmas, nós temos que nos movimentar de forma absolutamente diferente. E aí o Pedro dizia, eu dizia, pois não é novo, né? Por que será que a gente ainda não está pronto, definitivamente pronto? Por que a gente não consegue agir como essa instituição que há 30 anos discute ser expressão e instrumento do regime democrático? Já está mais do que na hora, e agora é urgente, porque agora, diante dessa crise política, dessa crise econômica, dessa crise filosófica, sociológica, e mais outros nomes terríveis que me vêm em mente, nós precisamos estar prontos como instituição. A gente não consegue mais responder às demandas dos usuários dos nossos serviços e nem à nossa demanda institucional, à nossa essencialidade, atuando vinculados umbilicalmente ao Poder Judiciário. Isso é uma parte, mas nem é mais a parte mais importante, muito antes pelo contrário. A segunda expressão, eu começo a pensar em outras coisas, começo a querer falar, e aí eu me lembro a Mauri Teixeira furioso, tem tanta coisa de bastidor que a gente podia falar, mas enfim, vamos voltar para a palestra. Foi muito difícil, né, Stefano, fazendo um parênteses aqui, não foi tão, a linha do tempo não foi tão horizontal, né? Eu diria que ela foi bem íngreme, né? O governo era totalmente contrário, e eu conversei com o Pedro bastante sobre isso também, o governo, fazendo de novo, antes de entrar em direitos humanos, o governo era contrário. Nós sofremos muito nos atendimentos, nós nunca conseguimos falar com a então presidente da República, e nós tivemos que lutar contra o governo tentando obstruir as nossas votações. Acabaram de sair de um veto, né, do veto, então a gente pegou a ANADEP num momento péssimo, assim, em princípio, vetaram a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente também tem esse detalhe. Então, a gente teve que mudar essa imagem da Defensoria. Na verdade, quem mudou foi vocês, na base, atendendo a população, como a Patrícia bem disse. De 2007, a gente tinha o quê? Uma visão ruim do Congresso da Defensoria e o governo contra. O que mudou para 2014, 2013? O governo contra do mesmo jeito, mas a visão totalmente diferente do Congresso do nosso trabalho. Então, a visão dos deputados de 2007 era uma da Defensoria, em 2014 foi outra totalmente diferente. Foi por isso que a gente conseguiu aprovar, mesmo contra o governo, em um ano e meio, uma PEC. Nem o governo, se ele mandar uma PEC hoje, com maioria no Congresso, ele não consegue aprovar uma PEC em 1 ano e meio. Então, assim, você vê, em 7 anos a Defensoria conseguiu mudar a imagem perante o Congresso e perante a sociedade. Então, a gente tem que continuar nesse movimento.
Então, é muito rápido as coisas acontecem na defensoria. Daqui 7 anos, se a gente conseguir mudar, continuar um trabalho diferenciado, de atendimento correto com a população, mostrando que o foco nosso é a população, como a Patrícia bem disse, pode ter certeza que a gente vai conseguir novas conquistas, vai conseguir incluir na lei de responsabilidade fiscal aqueles 2%, ou até mais, que a população vai estar ao nosso favor. Então, foi isso que aconteceu. Em 7 anos de Congresso, percebi nitidamente isso. Em 2007, a visão dos parlamentares era uma, em 2014, era outra totalmente diferente. Tudo graças a esse trabalho de base, né, Stefano? Bom, e aí a gente vai para os direitos humanos, voltando às expressões lá da Emenda Constitucional 80, aí vamos lembrando de algumas coisas. Stefano, pode vir aqui, pode falar, né? Direitos humanos. É gigantesco. Nós somos a instituição de Estado brasileira. Quem incumbe é a Rivana, que é a nossa representante máxima aqui dessa matéria, né, Rivana? Nós somos a instituição de Estado brasileira a quem incumbe a defesa dos direitos humanos, a quem incumbe constitucionalmente a defesa dos direitos humanos. As nossas atribuições são absolutamente gigantescas, elas são enormes e a gente precisa entender, e eu gosto de brincar, sempre uso uma expressão, a cadeira onde nós estamos sentados. A gente precisa compreender porque ela é enorme, ela é muito maior do que já foi e ela tem a potência de ser ainda maior do que isso. Então, a gente precisa entender que sermos os responsáveis pela defesa dos direitos humanos é muito mais do que a gente incorporar a normativa internacional nas nossas petições e é muito mais do que a gente postular perante os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. E isso também, lamentavelmente, também não está sendo desenvolvido tanto quanto deveria. Algumas defensorias, sim, muito bem, e outras nem tanto. Algumas conseguem agir com, digamos, mais coragem, mais articulação e mais compreensão técnica do que é o papel da defensoria, outras nem tanto. Acho que esse é um dos grandes desafios da defensoria pública, essa possibilidade de atuação em bloco nacional, né? E não sei em que medida a gente precisa esperar o famoso Conselho Nacional da Defensoria Pública, tão falado, quando a gente cobra de determinadas instâncias. Isso precisa ser enfrentado de forma nacional, em bloco, coletivamente, porque as violações são muito semelhantes em todo o país. Alguns casos são característicos de alguns estados, mas, no geral, no mais das vezes, as violações são as mesmas. Por que a Defensoria não consegue se articular e responder a isso em bloco, responder a isso nacionalmente? Os usuários dos nossos serviços agradecem, porque isso agrega uma força muito grande para quem não tem força nenhuma, a não ser essa conferida pela própria Defensoria Pública. E aí eu quero trazer como um exemplo também absolutamente criativo, e trazer a Defensoria do Rio aqui, né? A Juliana presidente da Associação do Rio, está aqui. Quero trazer como um grande exemplo, e Pedro, né, e outros colegas, de defesa dos direitos humanos, a política de comunicação social de vocês. Eu acho sensacional. Acho um poderoso instrumento de defesa, de garantia em direitos humanos. E de educação em direitos também. E é alguma coisa totalmente inovadora. Quando a Defensoria Pública e Comunicação da Defensoria do Rio começou com esse trabalho, ninguém fazia nada parecido. E que bom que ele está se multiplicando, que está servindo de inspiração. Mas tudo isso para dizer que a petição é o recorte menor das nossas atribuições, embora ele nos tome tempo e seja uma das coisas que a gente melhor talvez saiba fazer ainda. E eu dizia para o Stefano, eu realmente acredito nisso. Eu acho que muito dessas pesquisas mapeiam esse atendimento inicial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre o atendimento do qual nós, o Stefano e eu, somos absolutamente apaixonados, né, Stefano? As inúmeras formas de prevenção e defesa. É essa atuação básica com percepção sociológica que a gente possa ter a noção, a ideia, a vontade de que cada atuação, mesmo que seja individual, ela possa gerar reflexos positivos. Como a Mônica estava dizendo, a escolha de casos específicos, esse litígio estratégico, essa atuação estratégica, para que possa gerar efeitos mesmo. A gente tem uma responsabilidade institucional gigantesca, nós não somos advogados dativos. O que a gente faz para um tem reflexo em todos. É a Defensoria Pública falando, e a gente precisa muito ter essa consciência e aprofundar essa capacitação técnica, sociológica, multidisciplinar, para que a gente consiga entender esses contextos e visualizar esses contextos de uma forma mais ampla e possa dar respostas mais eficazes, mais efetivas, mais satisfatórias para os usuários dos nossos serviços. E aí a gente vai para a próxima expressão, que é essa atuação judicial e extrajudicial. Com relação à atuação judicial, assim, eu tenho um entendimento absolutamente claro, e aí, de novo, não estou aqui inventando nada, né? Tudo é com base nas leituras e reflexões que a gente vem fazendo dos colegas que estão produzindo muito seriamente
sobre a Defensoria Pública. Mas eu penso que a nomeação de dativos viola os direitos humanos dos potenciais usuários dos nossos serviços. Porque nenhum advogado tem um instrumental jurídico que a Defensoria Pública tem. Nós podemos manejar um instrumental jurídico que é muito poderoso, é estratégico, ele foi pensado assim justamente porque se trata de uma instituição. Então, quando aquela pessoa, mesmo em situações individuais, não pode contar com a Defensoria Pública e conta com um advogado dativo, essa pessoa, sim, está tendo reduzidos os níveis de proteção que ela já obteve no sistema jurídico brasileiro. Isso é muito grave. E acho que esse é um argumento que a gente pode utilizar justamente para aumentar a capilarização da Defensoria Pública. Porque é inconstitucional a nomeação de advogados dativos, porque essas pessoas estão sendo prejudicadas porque não podem contar com este potente instrumental legislativo que a Defensoria Pública tem e que os dativos não têm. E a atuação extrajudicial, né? Que, para mim, é absolutamente fundamental, como diz o Pedro Daria, uma palestra. Né? A atuação extrajudicial é umbilicalmente ligada à nossa essencialidade como instituição. Não vai ser a gente atuando como advogado dativo que nós vamos nos firmar como instituição essencial. E a OAB, aliás, está louca que a gente se firme, né, como advogados dativos, para eles poderem ir lá e fundamentar o desejo constante e de década deles de que a Defensoria Pública realmente deixe de existir, porque, afinal de contas, as centenas de milhares de advogados que estão precarizados e que a OAB se propõe a tutelar precisam do mesmo público-alvo da Defensoria Pública. Então, eu penso que a nossa essencialidade ela é toda muito mais, vai ser muito mais firmada a partir dessa atuação extrajudicial. E aqui é indiscriminadamente, individual ou coletiva. Existe uma crise de efetividade muito grande no sistema de justiça. O CNJ publica relatórios todos os anos, com índice de congestionamento cada vez maior. E a Defensoria Pública tem sido um ativo colaborador para esse congestionamento do Poder Judiciário, justamente peticionando, ingressando com uma série de petições iniciais. A gente precisa romper com essa crise de efetividade. E a gente faz isso puxando para a Defensoria o protagonismo da solução dos problemas, prevenindo na Defensoria eventuais litígios, educando, entre aspas, em direitos. E aqui, o entre aspas muito grande, porque essa educação em direitos não pode ser nunca aquela educação verticalizada. Eu sei, eu vou ensinar, eu sou tal. Aliás, isso não serve para nada na vida, né? Enfim. Às vezes a gente tem que controlar a língua, mas não pode ser assim. A educação em direitos na Defensoria Pública é uma outra coisa, mas não é essa a proposta da conversa. E aí eu li um artigo muito interessante do Conrado Hubner, que está rolando aí na internet, que ele diz assim, sobre os 30 anos da Constituição Federal, comemorando e tal, Constituição Cidadã, que se propôs a ser absolutamente inovadora, que rompeu com o período de ditadura militar, e ele diz assim, a sociedade que prometeu ser fraterna, pluralista, eu já estou trava-língua aqui, e sem preconceitos, tem a polícia que mais mata. 70% dos mortos são negros e pardos. E mais morre no mundo. A representação feminina no Congresso abaixo dos 15%. Que a Mônica trouxe também, né, Mônica? Por isso que eu dizia muitas das coisas que vocês falaram, eu digo, eu tenho tudo aqui também. A terceira maior população carcerária do planeta, com 700 mil presos. 60% são negros e pardos. 40% são presos provisórios. E um crescimento de 250% em 15 anos. E o pior, de 500% no encarceramento feminino. Isso tudo são dados depois da Constituição Federal de 1988. Somos o país que mais mata a população LGBT do mundo. E concentra 11% dos homicídios do planeta. Estão aqui, no Brasil. E aí, nós, que somos expressão e instrumento do regime democrático, a quem incumbe a defesa dos direitos humanos, diante deste quadro, e aqui este quadro são os usuários dos nossos serviços, a gente não está falando de elite aqui, né? Diante deste quadro, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente enfrenta isso? Peticionando? Num judiciário que, no mais das vezes, tem sido absolutamente indiferente aos nossos argumentos, quando a gente consegue que se leia alguma
petição maior, mais complexa, a gente fica absolutamente feliz. E quando ela é colhida, então, meu Deus do céu. Então, a gente tem que perceber que não é mais o nosso caminho como instituição. Em alguns casos, sim, a gente vai precisar. E, enfim, sim, precisamos continuar fazendo as ações de alimentos, que certamente, tomara que com muita brevidade sejam substituídas. E as minhas também, as minhas iniciais lá, tem muitas de consumidor que são totalmente repetitivas. Mas tomara que elas sejam logo substituídas, que me substituam por inteligência artificial, né? Para que a gente possa... mas, assim, sempre prestando o atendimento para os usuários dos nossos serviços, e a gente vai chegar lá. E aqui vem uma palavra sempre, 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 que eu acho que nos acompanha durante todo esse crescimento institucional, que é estratégia. Em todo tipo de atuação, mesmo no nosso front lá, né, Stefano, quando a gente vai ajuizar uma ação, muitas vezes a gente precisa parar e perceber que ali tem uma atuação que é muito mais complexa, que demanda uma resposta diferenciada. E aí a gente já entra também na próxima expressão, que é direitos individuais e coletivos. Direitos individuais. Para mim, é absolutamente fundamental que o defensor público faça esse atendimento. Eu tenho ouvido em alguns espaços as pessoas defendendo que o defensor público deveria reservar o seu tempo, já que é um agente tão bem, no mais das vezes, remunerado, para coisas mais importantes. E eu ouvi isso em seminários, em eventos e tudo mais. Mas o que tem de mais importante do que o contato com o destinatário do nosso serviço? Sabe, quem é que vai... Quem da equipe, o estagiário, que vai conseguir identificar que aquela demanda é complexa? Não tem sequer formação intelectual e não tem obrigação, e não é para isso. É o defensor público que tem condições de identificar naquela fala o que ela traz de diferente, ou, por outra, ainda que ela traga alguma coisa repetitiva, o que ela traz de repetitivo, para poder analisar as coisas de forma macro e responder essas coisas de forma muito mais efetiva e estratégica. Mas se o defensor público não atende, se o defensor público terceiriza essa parte que é o coração da instituição, que é o contato com o usuário do seu serviço, como é que ele vai conseguir mapear os mais diversos tipos de violação? Isso enfraquece a defensoria pública, porque na medida em que a gente não consegue atuar da forma que nos exige o nosso instrumental legislativo, a gente passa a não ter mais justificativa em termos de existência. E aí podemos, sim, ser substituídos pelo dativo, porque atender, ou mandar o estagiário atender, ou colocar os dados e fazer uma petição inicial, isso qualquer pessoa faz, né? A gente brinca, assim, em base, eu digo, os meus filhos lá, que são pequenos, conseguem fazer. Eu digo, muda aqui o CPF, não sei o quê, o resto é tudo igual. Não é para isso. Nós somos agentes capacitados, nós somos submetidos a um concurso muito difícil, muito rígido, e a gente precisa continuar estudando o resto da vida para a gente se manter atualizado, entender de contexto social, justamente para poder responder isso de forma satisfatória. Mas sem atender a população, a gente não vai saber nem o que está acontecendo. Então, acho que a manutenção dessa confiança e a manutenção da própria defensoria passa por esse atendimento individual. E aí a questão dos coletivos, né? E eu lembro sempre daquela expressão maravilhosa, a quem interessa. Calar a defensoria pública, né? A quem interessa, a quem interessa. Como aquela expressão ecoa, né, nos nossos corações e mentes, e como aquilo foi importante para a gente como instituição. Como foi sofrido aquele lobby também, né, de ir no Supremo Tribunal Federal, levar o material da Defensoria Pública, relatório das coletivas. Tudo tem um porquê, né, na atuação da ANADEP, quando a gente não fica produzindo livros e textos sem objetivo. Né? Existe sempre um objetivo também intelectual, de desenvolvimento, de norte, mas também um objetivo político. E aí, quando aquelas decisões maravilhosas, aqueles votos maravilhosos surgiram, nós ficamos absolutamente encantados. Mas aí eu fico pensando, a quem interessa? Cara, não pode ser a Defensoria Pública. A gente vê algumas defensorias públicas que não atuam e não querem atuar de forma coletiva. Eu já ouvi de colegas vinculados politicamente à atuação coletiva dizendo que não acreditam em tutela coletiva. Mas é que isso não é uma questão de fé, né? Isso é uma questão intelectual, é uma questão de estudo, de aprofundamento. E mais ainda, e aí eu argumento, por exemplo, com o exemplo prático do meu, que é direito do consumidor, o que o STJ fez com relação às cadernetas de poupança, aos expurgos inflacionários. Aquilo foi um horror. Bom, mas aí a gente desiste de atuar coletivamente porque o STJ fez o que fez, vergonhosamente fez o que fez. Para quem não sabe, o STJ diz que as ações coletivas prescrevem em 5 e as individuais em 20. É de chorar, né? Isso não tem a menor justificativa teórica, não tem nada.
tem outras que, enfim, dariam também outra palestra, né, Pedro? Mas não é, a gente não quer. E é bom, aí a gente vai desistir, a gente senta e chora diante de uma decisão dessa e para de atuar coletivamente, porque a gente não acredita na atuação coletiva, depois de várias decisões, como a própria Mônica trouxe ali, estimulando o extrajudicial, estimulando o coletivo, dizendo quando é importante para a defensoria esse tipo de atuação. Então, nós precisamos nos apropriar desse tipo de atuação de forma absolutamente organizada. A instituição precisa entender que tem que dar um mínimo de respaldo para o colega que atua nessa área. E o colega também tem que entender que tem que buscar uma capacitação que é muito mais densa, é muito mais complexa, porque vai demandar respostas, inclusive, políticas. E aqui também é outra forma de garantia de direitos que eu acho incrível e sensacional. E a Mônica também trouxe isso. Por isso que eu dizia para a Marta, né, eu digo, depois da fala da Mônica, eu vou embora, vou pegar o voo. Mas o Zeitgeist, né, o espírito da época, é o que todas nós pensamos, e isso é muito bom, é sinal que é um rumo institucional. Né? A articulação, é essa atuação para além do judiciário. É a atuação junto ao executivo, é a atuação junto ao legislativo. A gente está falando disso aqui, né? Do quanto a atuação junto ao legislativo, com a emenda constitucional 80, do quanto ela alterou a defensoria e, por consequência, a vida dos usuários dos nossos serviços. Porque a defensoria não se justifica por si mesma. Tudo que se faz é pensando naquela pessoa que está lá na ponta, que é a razão de existir da nossa instituição. Então, a gente tem que pensar que o colega que está lá no interior, lá, quando ele vai conversar com o vereador, quando ele vai conversar com o presidente da Câmara, quando ele vai conversar com o prefeito, com o governador, seja lá que for, até com o presidente, ele está, sim, garantindo direitos, e que isso é a função da Defensoria Pública. Porque nós não somos meros peticionadores, nós somos garantidores de direitos a quem incumbe, como expressão, instrumento do regime democrático, a defesa de direitos humanos. Não é demais nunca repetir essas expressões, porque a gente precisa internalizar e precisa agir em bloco, nacionalmente, assim, dessa forma como nos exige a Constituição Federal. Inclusive com relação a políticas públicas, né, que é alguma coisa também que eu venho repetindo, assim, agora a gente precisa, nós que atendemos 88% da população brasileira, que sofre esse déficit democrático, porque esse 88% da população não consegue fazer valer as suas demandas, mesmo com a defensoria. Acho que a gente tem um trabalho muito exitoso nesse sentido, mas é muito inicial, muito incipiente. Como é que a maioria da população se vê como destinatário mais precário das políticas públicas mais básicas, né? E essa também eu acho que é uma das funções da defensoria, é atuar com relação àquela pessoa invisibilizada e sem voz, e para que ela possa atuar como um potente ator jurídico. Aquele grupo que não tem nada, aquele grupo que não tem saúde, que não tem educação, que não tem moradia, que não tem coisa alguma, articular de forma que possa se transformar num coletivo potente, capaz de transformar as suas vidas, de buscar a garantia dos seus direitos, porque a nossa função também não é a de tutelar os nossos usuários. Eu tenho horror da palavra assistido, né? Justamente por isso, eu ainda não sei qual é a palavra mais adequada, mas assim, o assistido me remete muito a essa questão assistencialista. E, para tudo isso, me parece que a gente precisa de um amadurecimento institucional muito grande, investimentos articulados nesse sentido, a partir desse mapeamento das demandas que só nós podemos fazer. Precisamos responder a essas novas demandas com atuações inovadoras de altíssimo impacto social, para que a gente possa manter a confiança da população na Defensoria Pública. Porque essa é toda a nossa razão de existir, esse é o objetivo da existência da Defensoria Pública. E quando a Defensoria Pública se divorciar disso, ela pode ser substituída pelos dativos, e aí todo esse trabalho geracional dos colegas que nos antecederam, dessas gerações que vieram antes de nós e que nos entregaram, de novo, para fechar a fala com a expressão que eu iniciei, que é nos entregar essa bola tão redonda, para que essas pessoas, para que nós possamos, enfim, honrar essas gerações anteriores e, sobretudo, os usuários dos nossos direitos. Muito obrigada. Eu queria fazer 3 comentários só. Depois não sei se eu posso abrir para perguntas. Quem está na organização? Maiara, posso abrir para perguntas depois? Acho que temos um tempo. Esse evento está super cumprindo horário, né? Que é uma coisa também digna de nota. Queria dizer 3 coisas. A primeira, da importância desta mesa
para fazer esse relato, esse resgate histórico do trabalho legislativo que culminou com a promulgação da Emenda 80. Eu já ouvi colegas falando, inclusive professores doutores, e um especificamente gaúcho, por coincidência, dizendo sobre a criação da Defensoria Pública em São Paulo, que ela não foi criada a partir da mobilização da sociedade civil, que ela foi criada porque a Constituição de 88 dizia que tinha que criar. Professor, doutor, não sei nem qual é a área dele, geração espontânea, né? Como a Constituição de 88 também nasceu, porque você pôs no texto, né? E me chama muita atenção um defensor público, né? Porque a nossa luta diária é tirar do papel, né, os direitos ali previstos, né, efetivá-los, porque não adianta eles estar escritos ali, né? E São Paulo é a prova disso, porque a Constituição é de 88, a Defensoria foi criada em 2006. Né? Por que demorou tanto essa geração espontânea? E é importante isso, a gente... É uma carreira muito nova, né? Tem defensores, ainda bem, né, sendo admitidos sempre, né, em muitos estados, muito jovens de idade, e que não acompanharam essas lutas. Então, dizer o que foi preciso fazer para chegar na promulgação da 80, falávamos com a Maria Auxiliadora, né, do 134 na Constituição. A 134 na Constituição, na Constituinte em 87, foi porque algum visionário pensou, ou ele apareceu sozinho a emenda lá, naquelas coisas do Jobim lá, que sumiu o texto e arredondou outros. Tal. Na 132, né, essa luta da emenda constitucional do DF, e a gente, não sei se você sabe disso, por conta disso, a gente está programando o CONADEP do ano que vem, né, com um olhar para dentro da Defensoria Pública. E os eixos temáticos são o de onde viemos, né, o segundo, onde estamos, né, que a gente vai atualizar o mapa da Defensoria para verificar isso, em quantas comarcas. Quanto à efetivação da Emenda 80, aconteceu até o ano que vem, que já serão 5 anos. Né? Essa é uma ideia que veio da proposta do Rio de Janeiro, quando se candidatou a receber o Congresso, que era a implementação da Emenda 80. Aí dessa implementação vem essa ideia de contar o antes, né, e depois pensar no futuro, que aí focado nas formas de atuação, né, para que os colegas possam se encontrar, nós com nós mesmos, e dizer que se o que a gente está fazendo em cada área de atuação está suficiente, se eu costumo falar isso, né, o extenso rol de atribuições que nós temos, a gente, infelizmente, ainda é muito focado na atuação judiciária. Né? Se tem outra atribuição naquele coisa ali que pode servir melhor para determinadas demandas, como a questão de família, pensão alimentícia, por exemplo, que essas monte de petição talvez sejam evitadas se a gente implementar conciliação e mediação. Né, que está lá no nosso rol. Então, a gente pretende, no primeiro dia, trazer colegas para contar, como vocês estão fazendo aqui da Emenda 80, a última grande vitória, né, acho que marco legislativo importante, na Constituição de 88, na Lei 80, na 45, na 132, colegas, enfim, que viveram isso, acho que essa mesa se repetirá no CONADEP o ano que vem, para que os colegas entendam isso e a importância, eu passo para o segundo ponto, do associativismo, né, mencionado por vocês dois, é luta política. Né? Os colegas também, num espírito do tempo em que as pessoas pouco se envolvem coletivamente, que não querem se associar, porque qual é o benefício econômico de desconto, de convênio que eu posso ter, senão não tem interesse. Né? Quer dizer, a gente está onde está hoje, as defensorias cresceram, elas foram criadas, elas cresceram, o número de defensores cresceu, o reconhecimento e, a partir dele, a remuneração também cresceu, porque por causa das lutas das associações representantes desses colegas e do trabalho, obviamente, desenvolvido na ponta, né? Que isso gera um impacto social, os deputados percebem, mas quem vem aqui, quem passa dias e dias no Congresso, de manhã até à noite, né, sem comer, tomando aquele cafezinho ruim, coisa para se alimentar, é aí que você consegue as coisas aí.
E, por fim, também reforçar esse ponto mencionado pelos dois, do trabalho coletivo na construção das estratégias de atuação e dos textos, né? Você citou a origem da PEC, né, que virou a emenda 80. Eu procuro fazer isso nessa gestão agora como presidente, insisto muito nisso, de todas as estratégias serem definidas em AGE, né, coletivamente. Porque é importante essa visão diferenciada. No nosso caso, em que as realidades das defensorias são muito diferentes, né? Defensorias fortes, bem estruturadas, como a do Rio, Tocantins, Mato Grosso do Sul, contra outras defensorias ainda lutando para nascer, ou com alguns anos já, mas com dificuldade de estruturação nas relações políticas locais, com os poderes judiciários locais e tal. E, então, discutir isso coletivamente, trabalhar coletivamente e cumprir, né, as estratégias definidas para não ficar que nem barata tonta, batendo cabeça, tal, que enfraquece muito. A gente tem exemplos claros disso, por exemplo, nas relações com a DPU, né? E quantas vezes a gente se atrapalhou no Congresso por adotar estratégias diferentes, uma coisa que até está bem mais tranquila nos últimos anos, mas que gerou muitos problemas. Por último, né, ainda nessa linha do associativismo da estratégia, o reconhecimento da importância de cada associação. Né, porque mesmo dos estados menores, e que aí tem uma representatividade menor, como 8 deputados, né, isso no Congresso Nacional não tem importância. Né, porque você tem como um dos grandes apoiadores, naquele momento, da emenda 80, por exemplo, o deputado André Moura, do Sergipe, acho que o menor estado do país, né, também com 8 deputados, e que tinha uma capacidade de interlocução. O senador Romero Jucá, também de um estado super pequeno, com pouca população, né, poucos habitantes, mas com uma capacidade política de articulação. Então, cada estado, né, cada defensoria, cada associação tem uma importância, mesmo que sejam de estados pequenos, né? Rio Grande do Norte, outra uma defensoria incipiente ainda, acho que uma das com mais dificuldade de crescimento, teve o presidente da Câmara, Henrique Alves, durante um tempo, né, que permitiu um acesso diferenciado. Então, a participação coletiva de todos e todas nas definições das estratégias, no cumprimento das estratégias é fundamental. Acho que nós, ainda bem, temos na ANADEP, né, esse histórico de trabalho coletivo, pelo menos desde quando eu me lembro dos presidentes que seguiram por vocês, e eu tento também liderar nessa gestão que também está acabando. Queria destacar isso. E abrir para perguntas. Quem levantou a mão? Tá. Rodrigo, acho que uma colega pediu antes da Marta ali atrás. É um minutinho só, eu tenho voo agora. Tu também, né, Patrícia? Olha só, eu queria agradecer, e a Mônica falou disso. Eu não tinha experiência de lobby legislativo em direitos humanos, mas quando eu leio lá o 134 e vejo que uma das nossas missões é a promoção de direitos humanos, a gente fez isso, né? A gente lutou contra a redução da maioridade, nós conseguimos empatar isso com uma audiência pública, litigância estratégica, parcerias com a Fundação Abrinq, com a CNBB, um trabalho assim muitíssimo interessante. Depois a questão da vedação da revista vexatória nas unidades de internação, uma proposta de projeto de lei que saiu de dentro da Comissão da Infância, da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Isto também é a nossa missão. Isso é promoção de direitos humanos. E isso tem um impacto no cenário nacional e para os nossos assistidos, para os nossos usuários, para os vulneráveis, que é incomensurável, né? Tu coloca eles num outro status de dignidade da pessoa humana. E, assim, o André começou, eu me lembro do André fazendo isso, porque nós que levamos, a Adpergs que levou, e eu também te agradeço por isso, porque tu era presidente da Adpergs, quando nós levamos aquela questão da infância, das varas da infância, julgando crimes sexuais, né, adultos como réus nas varas da infância, e eu fazendo a defesa dos adultos e das crianças.
Exatamente. Foram centenas de habeas corpus, uma estratégia que foi muito bem construída. Nós levamos depois para o órgão especial do Tribunal de Justiça, perdemos, e aí a pá de cal foi a ação direta de inconstitucionalidade, que o André Castro e Tuma Fesoli tiveram a coragem de encampar, porque precisou de coragem. E nós conseguimos mudar isso no Rio Grande do Sul. Não com julgamento da DI, mas com aquele trabalho... com os recursos que a gente conseguiu, os recursos ordinários que nós conseguimos no Superior Tribunal de Justiça. E hoje, no Rio Grande do Sul, a Vara da Infância não julga mais crime sexual praticado contra a criança. E mais, saiu, inclusive, uma orientação do CNJ. Tudo por um trabalho de litigância e estratégia que partiu do PERGS e foi corajosamente encampado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. E depois toda essa questão de lobby legislativo em direitos humanos, que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu descobri que era muito desorganizado no Congresso Nacional e que as pessoas mais ou menos se sentiam órfãos, assim. Era uma coisa assim que era cada um de um lado e aí a gente reúne, faz uma frente e consegue muita coisa. Então, assim, para a próxima gestão, que se mantenha e que se fortaleça isso. Eu falei com o Pedro animadíssimo com a comissão que tu vais assumir agora, né? Isso é membro da comissão, mas não tem essa de membro, de presidente. Isso não tem, que nem a Patrícia falou, não tem cargo, tem paixão. Né? Então, assim, eu tenho que fazer esse registro, tanto para o Mafezoli como para o Stefano, que vocês me deram essa oportunidade de aprender a trabalhar com isso. E hoje eu me acho uma lobista. Embora eu não trabalhe mais nisso, mas me achava uma lobista. Deixa eu só fazer uma explicação para quem não sabe. A Marta trabalhava com o que a gente gostava de brincar, chamada pauta do bem. Não que as outras não fossem, né, as pautas corporativas, mas a pauta do bem era justamente essa pauta de direitos humanos. E era tão engraçado, porque ela chegava, falava, defendia a pauta, e aí depois os deputados e senadores diziam para ela: tá, mas o que tu quer mesmo? Não é isso. Não, mas não pode ser. O que tu quer para a defensoria? Não, eu estou lutando pelo usuário da defensoria. A gente quer que altere a lei para o usuário da defensoria. Aí, depois, com o tempo, ela se legitimou tanto que eles tinham um respeito tremendo. A Marta chegava e aí nem identificavam tanto mais, porque sabiam que ela estava ali para defender o usuário de serviço. Isso é uma coisa sensacional. Isso pode ser feito nos estados também. E a ANADEP precisa manter mesmo esse trabalho, que é brilhante, é maravilhoso. Né? É isso, e traz ganhos institucionais, políticos também, né? Porque eles percebem que nós estamos lutando não só por questões corporativas, né? O reconhecimento da sociedade civil organizada e desorganizada também. Oi, meu nome é Ana, eu sou defensora de Pernambuco. Queria deixar só um registro. Sou defensora de Pernambuco que atua aqui no STF e no STJ. Já uma demonstração que a nossa instituição realmente ocupa os espaços, né? Vem defender os usuários, vou usar seu termo, em todos os graus. Né? Mas a gente está aqui realmente num dia de reflexão sobre a Constituição, mas também eu me permiti, porque eu vi que é um dia de registro sobre o nosso crescimento também institucional. E eu não poderia deixar de dizer aqui, eu participei muito pouco da Defensoria, mas no dia da promulgação da Emenda Constitucional 80, eu estava no plenário. E eu escutei do deputado Henrique Eduardo Alves, quando ele disse que essa emenda devia muito ao trabalho, sim, da ANADEP, e que ele já estava, não sei se você vai lembrar, Patrícia, ele já estava dormindo e sonhando com a Patrícia. Porque ela estava aqui no gabinete, quando ele desembarcava no Rio Grande do Norte, ela já estava no aeroporto. Ele, não pode. E que ele disse que já estava vendo ela como um fantasma. Então, eu queria pegar o gancho da fala do Stefano, quando ele diz que um trabalho se faz com paixão, com capacidade, com união e com persistência também. Parabéns. Mais alguém? Não? Então, eu vou encerrar. Posso, mestre de cerimônia? Agradecendo a Patrícia e o Stefano. É sensacional essa fala, como disse, a gente quer reproduzir no CONADEP, ampliando para os outros momentos históricos. Agradecer, coisa que eu não fiz na abertura de manhã, à Escola da Defensoria Pública do DF, na pessoa do Evelyn, que estava aqui, agora não estou... a Maria José, defensora-geral da... Estou te vendo agora. A Maria José, defensora-geral do DF. E toda a equipe da ANADEP, né, liderada pela Thaisa, mais uma das atividades que eu não participei da organização nem nada.
das funcionárias, da equipe da comunicação e também das servidoras e servidores aqui da escola, né? E a Maiara também, parceira na associação, né, do DF nessa organização. Estou esquecendo alguém, Maiara, de agradecer? Acho que não, né? Acho que é. Então, pronto. Obrigado a todas. A minha assessoria de comunicação está dizendo que nós temos que nos postar para, quem quiser, obviamente, para uma foto conjunta agora no final. Tá? Formalmente eu encerro. Obrigado. Boa tarde.